Já pensou acordar em um dia comum e perceber que o seu canal no YouTube, que você demorou meses para construir, para trabalhar, foi desativado de forma injusta pela plataforma? Infelizmente, isso tem acontecido muito com criadores de canais dark e vem frustrando planos aí de pessoas de conquistar a tão sonhada liberdade financeira e de conseguir escalar esse formato de conteúdo para a plataforma YouTube. Nesse vídeo de hoje, eu vou tratar com você quais são os principais motivos que geram desativações de canal Dark e como você pode fazer para evitar que essas desativações aconteçam e, se acontecer, o que você pode fazer para reativar o seu canal. Muito prazer, meu nome é Felipe Santiago, eu sou advogado do direito digital, especialista em recuperação de contas digitais, e nesse vídeo vou te falar dos principais motivos que geram desativações de canal Dark. Disparadamente, o principal e o maior deles é o spam. E quando eu falo de spam, não falo tão somente de ficar mandando vídeos repetitivos, de ficar um comportamento ali de comentários repetitivos, mas de coisas muito específicas que estão previstas lá nas políticas da plataforma do YouTube, não de maneira tão clara do que é que eu vou te explicar aqui agora. Os tipos de spam. O primeiro tipo de spam é o famoso clickbait. É você colocar uma informação enganosa no título do seu vídeo para atrair a atenção das pessoas que passam por ele para clicar e assistir o conteúdo do vídeo. Por exemplo, colocar uma imagem de uma celebridade na thumb do seu vídeo, ali de um talk show, para a pessoa clicar acreditando que vai acessar aquele conteúdo e na verdade não é aquilo, mas sim a história de uma pessoa que era apresentador de um talk show, que encontrou uma entrevista interessante, com uma história emocionante. Isso vai trazer para você, ou pode trazer para você, consequências ruins, porque você está colocando uma thumb de um motivo e a pessoa vai procurar no vídeo e não vai encontrar aquele material relacionado àquele talk show que está sendo exposto. Você já deve ter se perguntado, se eu pegar esse mesmo vídeo, alterar pouca coisa e repostar em outro canal, será que eu consigo duplicar a minha monetização? E a resposta para isso é não. Você corre o risco de tomar uma desativação do seu canal pela política anti-spam por estar repetindo ou reutilizando conteúdos. Então não faça isso, por mais tentador que pareça ser. O YouTube permite a geração de conteúdos por inteligência artificial. E ele reconhece que essa ferramenta já é utilizada por no mínimo 76% dos usuários. Isso em 2024. Então, na prática, o que ele proíbe quando coloca lá naquela restrição de conteúdo reutilizado ou feito de maneira automatizada por computador? Ele entende que isso aconteceu quando você não agrega nenhum valor ao conteúdo que está sendo feito. Quando você não considera a experiência do usuário que está assistindo aquele material. Então, na prática, o que você precisa fazer ao gerar conteúdos através ou com auxílio de inteligência artificial generativa? Construa roteiros, faça as suas produções pensando sempre na experiência de quem está vendo. Então, na hora que você for colocar uma história no ar, você coloca o motivo pelo qual está contando aquela história. Vamos supor, uma história que aborda temas sensíveis, como racismo. Estou tratando dessa história para que você, espectador, entenda a importância do combate ao racismo e como isso deve ser feito por todas as comunidades, uma vez que não existe motivo lógico para que exista preconceito racial no mundo. Aí você está fazendo o quê? Personificando e colocando a sua opinião pessoal como criador do porquê aquela história está sendo contada naquele formato dentro do seu canal. Então, esses pontos específicos, quando você traz isso para o vídeo, mesmo que o YouTube entenda que aquele vídeo foi feito por computador e queira derrubar, futuramente numa ação judicial você tem um argumento muito forte para desfazer isso e garantir que o seu conteúdo tem relevância social e que você pensou e vem pensando na experiência do seu telespectador quando produz esse conteúdo e publica ele na internet. Spam de incentivo. O que seria esse spam de incentivo? É você instigar comentários, instigar ações do seu telespectador para aumentar a métrica de engajamento e burlar o algoritmo da rede social. Então, quando você pergunta, pura e simplesmente, qual a cidade que você fala, o estado, comenta aqui abaixo, sem deixar claro o motivo desse comentário estar acontecendo, de você estar pedindo isso, o YouTube pode entender que você está praticando spam de incentivo, porque se as pessoas começam a comentar no seu vídeo, a tendência é esse vídeo ser entregue para mais pessoas. E quando o algoritmo percebe que está sendo burlado, trapaceado, de maneira só para aumentar o engajamento e aumentar a monetização, se for o caso, ele vai cortar o seu vídeo, ele vai te penalizar
pela prática de spam. Então evite fazer pedidos dessa natureza sem um motivo por trás. Quando for fazer uma CTA para perguntar a cidade, coloque assim: isso já aconteceu na sua cidade? Comente, deixe um comentário sobre o que aconteceu. Porque você está colocando o quê? Um motivo justo. Se a pessoa tem algo que possa ampliar a consciência dos demais espectadores sobre o assunto do seu vídeo, ela vai sentir o desejo de comentar e esse comentário vai sair muito mais produzido, elaborado do que só colocar a cidade e o estado pura e simplesmente sem uma razão para fazer isso. Alguns criadores de canal Dark trabalham muito com o nicho, com o segmento de histórias emocionantes. Quando você cria um vídeo de histórias emocionantes, vamos supor o tema de racismo, evite colocar no título e na sua thumbnail de maneira que deixe a interpretar que trata-se de uma história verdadeira, uma história que aconteceu de fato, que você está narrando uma notícia. Porque na maioria das vezes são histórias ficcionais, que você cria baseado em fatos reais, mas que não necessariamente aconteceu daquela maneira, daquela forma. Então, no exemplo, você coloca: general negro é humilhado por policial. Nesse sentido, quando você coloca na thumb a foto de uma pessoa negra sendo subjugada ali por uma pessoa branca, deixa subentendido que aquela história realmente aconteceu, que você está narrando os fatos de maneira fidedigna à realidade. E se o YouTube entender que você está fazendo isso, ele pode caracterizar o teu vídeo como prática enganosa. E quando isso acontece, pode acontecer do seu canal ser desativado e desse material ser removido. Então, o que eu sugiro nesses casos? Coloca uma interrogação e se na frente. E se um general negro fosse humilhado por uma policial? Ou colocar uma tarja ali de que a história é baseada em fatos reais. Pode parecer bobo, mas isso, como prova num processo judicial, com certeza vai deixar claro que você não tinha a intenção de enganar o seu telespectador, acreditando que era uma história verídica, uma história de cunho jornalístico. Por mais que a gente saiba que tratam-se de histórias emocionantes ficcionais, que tem um apelo muito forte para a parte moral, não necessariamente você pode fazer isso sem utilizar de fato essa tarja, sem deixar claro para o YouTube, para o seu telespectador, que trata-se de uma história fabricada, uma história ficcional. Se você observar esses pontos especificamente, na hora de produzir o vídeo, cuidar da thumb para que não seja um clickbait pura e simplesmente, nos títulos, colocar essa tarja de história ficcional, evitar colocar CTAs que indiquem spam ou burla do algoritmo para aumento de engajamento. E também construir o seu vídeo colocando o seu toque pessoal, dizendo a relevância daquele material, mesmo que seja fabricado por IA, mas para o seu público especialmente, a tendência é que o seu canal não seja derrubado e que você consiga aí escalar esse canal no tempo sem o risco de sofrer uma punição justa ou injusta por parte da plataforma. Mas, se acontecer uma punição, é bom que você saiba quais são elas e como é que elas funcionam. O primeiro tipo de punição é uma punição mais branda e trata-se de o YouTube te notificar por até 3 vezes no período de 90 dias para você deixar de fazer ou fazer algo. Se você observar e eliminar o que eles estão alegando como incorreto, o seu canal continua ativo e se ele tiver a monetização suspensa, no final desses 90 dias você vai poder pedir novamente para se inscrever e vai voltar a monetizar o seu material. Agora, para casos mais graves, que a própria inteligência artificial do YouTube e a verificação humana entende que houve ali prática enganosa, aplicação de golpe e outras matérias que o YouTube entende como perigosas para os telespectadores, nesses casos o seu canal será desativado sem aviso prévio. Do nada vai chegar um e-mail para você dizendo que você pode contestar, mas que o seu canal está sendo removido. E quando isso acontece, o seu canal é banido e pela política anti-evasão, todas as suas outras contas correm o mesmo risco de serem removidas completamente do YouTube e você perde o direito de continuar produzindo dentro da plataforma. Então, se isso aconteceu com você, fique tranquilo, pois saiba que não é a palavra definitiva, não é a palavra final, a palavra da rede social. Você pode recorrer a um advogado especializado em direito digital e recuperação de contas digitais, e se você seguiu esse passo a passo e personalizou o seu material e não praticou spam e trouxe a relevância social para o que você estava fazendo, a chance do seu canal ser reativado e você voltar a monetizar é muito grande e assim você evita a tão temida lei Magnitsky do YouTube e consegue continuar monetizando e entregando bons resultados aí para os seus telespectadores.
Muito prazer, meu nome é Felipe, esse foi o nosso vídeo de hoje. Siga esse canal para ter mais informações específicas para quem constrói e quem cuida de canal Dark e também para entender um pouco mais sobre direito digital e recuperação de contas digitais. Para entender um pouco mais aprofundadamente sobre esse assunto, eu fiz um artigo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, está lá no site do meu escritório, caso você queira conhecer e aprofundar sobre esse tema. Meus dados de contato também estão no site, caso você precise de um advogado, pode contar com a minha ajuda, será um prazer te atender.